Olá, galera do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula, que não é uma aula revisional, então eu peço que vocês peguem aí o caderno de vocês, uma caneta e comecem a anotar tudo que eu for colocando aqui, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre transitividade verbal. Muitos aí já têm uma noção do que é e a gente agora vai revisar e aprender para quem não sabe, beleza? Quando eu falo de transitividade verbal, é a relação que eu tenho entre o verbo e os outros elementos da oração. Então, é a transitividade, é a ligação que o verbo tem com o restante da oração, beleza? Quando eu falo de transitividade, eu tenho dois tipos de verbo, que é o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Lembram que aí na sala eu falei para vocês que transitar significa sair de um lugar para o outro. Então o verbo ele precisa transitar aqui dentro da oração. Por isso o nome de transitividade, a relação que eu tenho do verbo para os elementos, os outros elementos aqui da minha oração. Então, quando eu falo aqui de transitividade verbal, eu tenho esse verbo que é chamado de transitivo. O que é um verbo transitivo? Resumindo, o verbo transitivo é aquele que dentro da oração ele vai necessitar de um complemento. Dentro da oração, esse complemento eu chamo de objeto. Então, o verbo que ele precisa de complemento é um verbo que não tem sentido completo. Se eu chego e digo sobre ele e não completo esse verbo, não coloco o complemento, não coloco o objeto, ele fica sem sentido. Ele não tem ali o papel principal dele, que é da comunicação entre as pessoas. Então, eu coloco aqui, eu comprei. Qual é o verbo dessa oração? Comprar. Se eu chego aqui e falo para vocês, nono ano, eu comprei. Entenderam? Não. Por que vocês não entenderam? Porque o verbo comprar, ele não é um verbo que não precisa de complemento. Se eu não coloco o complemento aqui, essa oração ela fica totalmente incompleta. Então eu comprei. O que vocês vão me perguntar? Comprou o que, professor? O que eu comprei? Comprei um carro. Mentira, tá, gente? Nessa crise ninguém tá comprando nada, mas é um exemplo. Eu comprei um carro. Quando eu falo eu comprei um carro, essa palavra um carro aqui, ela é chamada de objeto. Aí a gente vai ter que relembrar daquela matéria de preposição, né? Eu preciso relembrar a preposição para eu relembrar o verbo transitivo. Então, quando eu falo eu comprei, quem compra, compra algo. Antes da palavra algo, eu usei alguma preposição? Lembram das preposições? A, ante, após. Lembram? Tem até aquela musiquinha que daqui a pouco a gente vai relembrar. Usei alguma preposição aqui? Não, não usei nenhuma preposição. Um não é preposição, um é artigo. Então aqui não tem preposição. Se não tem preposição, lembra que eu até fiz um desenho aí para vocês, que aqui a gente tem uma estrada, tem um carro aqui que está vindo, no meio desse caminho, esse carro muitas vezes ele vai precisar de uma ajuda, que seria a preposição. Se ele não precisar da preposição, ele vai passar direto. Se ele precisa da preposição, esse carro ele não vai passar direto, ele vai parar aqui, pedir ajuda para a preposição e depois prosseguir. Então, quando eu falo, eu comprei um carro, se um carro não é preposição, então eu não precisei de complemento. Então, eu chamo esse verbo aqui de um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque esse verbo passou direto aqui da placa de preposição e não precisou de ajuda, beleza? Ela gosta. Qual é o verbo aqui? Gosta. Se eu chego aqui e falo, nono ano, eu gosto. Todo mundo entendeu? Parem aí e pensa, eu gosto.
Não, por que que não entende? Porque esse verbo ele precisa de um complemento. Se ele precisa de um complemento, eu já sei, ele é verbo transitivo, beleza? Quando eu falo que ele é verbo transitivo e quando eu falo que o verbo é gostar, quem gosta, gosta de algo. Muito bem, quem gosta, gosta de algo. Eu usei o de. Esse de, pensem aí, lembra da musiquinha, esse de é preposição? Sim, ele é preposição. Então, ela gosta, quem gosta, gosta de algo. Ela gosta de sorvete. Esse verbo gostar, ele passou direto aqui na pista ou esse verbo gostar, ele passou direto aqui na pista ou ele parou e pediu ajuda para a preposição? Ele parou, a preposição está aqui. Então, ele não foi direto, ele parou aqui no meio. Então, ele é um verbo indireto. Então, se ele é indireto, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Beleza? Verbo intransitivo. Intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. O sentido dele já está completo. Então, se eu falo aqui, meu irmão dormiu, qual é o verbo? Dormir. Se eu chego e falar, eu dormi, eu preciso explicar para vocês como que eu dormi, onde eu dormi, como que eu dormi, ou dá para entender? Dá para entender. Então, o verbo dormir, ele é um verbo que não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento, ele não precisa de nada, ele é chamado de verbo intransitivo. É a mesma coisa de falar, meu cachorrinho morreu. Quem morre, morre. Precisa de complemento? Não. Se não precisa de complemento, ele é chamado de intransitivo. Se ele precisa de complemento, ele é chamado de transitivo. Lembrando que o transitivo ele pode ser direto, passei na pista direto aqui, ou ele pode ser indireto, parei aqui na preposição, beleza? Então vamos relembrar agora um pouquinho das preposições, né? E daquela musiquinha que eu tenho certeza que ficou aí gravada aí na cabeça de vocês. Olha, então agora a gente vai relembrar as preposições. Eu tenho certeza que depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou até participar do The Voice Brasil, né? Porque vocês sabem que eu canto pra caramba, né? Então, a gente vai relembrar aqui preposições. Lembra daquela musiquinha Escravos de Jó, que a gente viu aí na sala, que vocês relembraram da infância? Então, aqui é um ritmo para que vocês possam relembrar e facilitar aí na hora de estudar sobre preposições, beleza? Então aqui eu escrevi mais ou menos no ritmo que vocês vão cantar e gravem a música, não fiquem com vergonha, porque vocês vão precisar muito de preposição daqui pra frente. Não sabendo de preposição, dificilmente você vai conseguir entender o conteúdo sobre transitividade verbal, beleza? Então aqui, a, ante, após, até com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás, perante, sem, sobre, trás. Repitam essa música várias vezes, cantem várias vezes para que ela possa ficar aí, ó, gravadinha na cabeça de vocês. Então, sempre que um verbo precisar de preposição, lembra sempre da pistinha, precisar de preposição é um verbo que ele não consegue ir diretamente na oração sem o auxílio da preposição. Então, as preposições estão aqui. Todas as vezes que eu perguntar algo para um verbo e tiver a preposição, significa que esse verbo é um verbo transitivo e indireto, beleza? Vou colocar aqui para finalizar mais 3 exemplos para vocês e depois vocês vão realizar a atividade aqui da plataforma. Então, a gente tem aqui 3 orações para a gente agora dar uma analisada e ver se vocês realmente aprenderam, beleza? Então, eu tenho aqui, minha irmã caiu, eu preciso de ajuda, ele derrubou meu livro. Copiem as orações no caderno de vocês e façam também a análise sintática, tá bom? Então, minha irmã caiu. Qual é o verbo dessa oração? O verbo dessa oração é caiu. Quando eu falo essa oração
essa oração para vocês, ela tem sentido completo? Ou ela precisa de algo a mais, de um complemento? Não ficou claro. Pensem aí direitinho. Deu para entender? Ótimo. Se deu para entender, esse verbo ele não precisa de complemento, porque quem cai, cai. Então é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Eu preciso de ajuda. Qual é o verbo aqui? Preciso. Se eu chego aqui e falo, 9º ano, eu preciso. O que vocês vão me perguntar? Precisa de quê? Precisa de quê? De é preposição? Vamos lembrar lá da musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de. De é preposição. Se de é preposição, do que ele precisa? Ele precisa de ajuda. Esse de ajuda é o complemento do verbo precisar, então ele é chamado de objeto. Esse objeto, ele é direto? Ele passou lá na pista direto ou ele precisou lá da plaquinha de preposição? Ele precisou. Se ele precisou, ele é um verbo indireto, então ele é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque todo verbo transitivo precisa de complemento. E ele é um verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque ele precisou da preposição, beleza? Ele derrubou o meu livro. Qual é o verbo? O verbo é derrubou. Se eu chego e falo, ele derrubou, o que vocês vão me perguntar? Derrubou o quê? O quê? O quê? É preposição? Não, lembrem lá da musiquinha, não tem o que lá. Então, se não tem, ele derrubou o quê? Ele derrubou o meu livro. Esse meu livro é chamado de objeto. Ele é o complemento do verbo derrubar. Ele precisou de preposição? Não, ele não precisou de preposição. Então, ele é um verbo direto. Ele é um verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele precisou de complemento. Só que ele é um verbo direto. Por que ele é direto? Porque ele não precisou de preposição. Beleza? Ficou claro? Então, agora a gente vai fazer uma atividade aí para revisar. E qualquer dúvida, postem aqui no fórum ou me mandem uma mensagem, tá bom? Beijo!